Dizem que aquela época, meu sogro fala, né, que aquela época era mais fácil, tipo assim, você não era obrigado a pagar um Chacai Roquem, por exemplo. Não. Então, bem dizer, o que você ganhava era bem desequilíbrio e o dinheiro rendia. Então, naquela época, Isso. pra juntar dinheiro e mandar pro Brasil, rendia bem mais, né, e dava mais certo. Você pegou a época, tipo assim, tinha regiões, eu vi falar que, tipo assim, era 10 mil alojamento, já com água, luz, com tudo. Peguei. Caramba, barato demais. É, vi falar que tinha. Ó, naquela época você vê que a gente não dava valor nas coisas, né? Porque eu peguei um apartamento e esse apartamento era 10 mil. Tinha ar-condicionado, tinha tudo no apartamento. O que acontecia? Na época do calor, eu deixava o ar ligado para quando eu voltasse, Tá geladinho, né? tá geladinho. Top. Mas aí que tá uma realidade do Japão que muita gente não entende, né? E você que faz tempo que tá aí, você pode confirmar pra gente. Um exemplo. Antigamente, um exemplo, o cara que ganhava 400 mil ienes por mês, um exemplo, fazia 3 horas extra, ganhava 400 mil ienes por mês, só que a despesa não era igual de hoje, porque antigamente você pegava esses sapatos de 10 conto com... Entendeu? Tinha empreiteira, meu querido, que na época, vamos supor, se você ficasse 6 meses ou um ano, ele te dava passagem pra você ir passear e voltar pro Brasil, não era? Isso. Tinha essas paradas. Tipo assim, o cara ganhava 400 mil ien, mas a despesa era tipo 100. Nem 100. Não, você não gastava 50 mil pra Caraca, mês. não, né? aí guarda dinheiro pra caramba. Então, Ué, eu vi bastante história de gente sim, é verdade, né? quando eu cheguei aqui, né, meu pai, a primeira vez que ele foi pro Brasil, meu pai e minha mãe, a empresa pagou a passagem deles. Aí. Pagou a passagem deles, eu achei aquilo o máximo, porque ele, além de pagar a passagem ida e volta do meu pai e da minha mãe, o pessoal lá na época rodava o envelope. Entre os chains mesmo, o pessoal que era contratos japoneses, e antes da viagem tinha aquela despedidazinha e eles davam esse envelope. E o dinheiro que tinha lá dentro, todo mundo ia colocando lá, sei lá, 5 mil, o que podia dar, né? E o total era um valor alto. A primeira viagem que meu pai foi pro Brasil, ele falou, filho, eu não tô gastando nada nessa viagem. Ele falou, o dinheiro que eu tô gastando aqui, o pessoal que fez a vaquinha me deu. Tinha isso naquela época. E um exemplo, naquela época, acho que o imposto era 3 ienes, 5 ienes. Imposto sobre consumo geral. O porcentagem você fala, é. né? Cara, quando eu cheguei aqui... Eu cheguei era 5, Não, eu cheguei... quando eu cheguei. Não, eu Era não lembro, três, cara. assim, Imposto eu não... Não, eu não Não, peguei. imposto eu não lembro. Eu não peguei, mas quando eu cheguei era não 5, lembro. mas antigamente eu acho que devia ser menos. Mas era tão, assim, irrisório perto do que você ganhava, né, que... Porque pra você ter uma ideia, meu querido, um exemplo, já que nós estamos tocando esse assunto, pra você ter uma base. O combustível, né? Quando eu cheguei, eu pagava 80. Ienes o litro da gasolina. Um exemplo, Isso. 80. Hoje tá 140. Mas o que eu quero basear é o seguinte, o cara ganhava o mesmo 400 mil por mês, só que pagava só 10 de aluguel, entendeu? O custo de vida era menor. Muito era bem menor. Né? Não tinha E o, nada. e o dinheiro naquela época também no Brasil fazia muita diferença. Resumindo, aquela época, 20 anos, 27 anos atrás, quem veio pro Japão e soube guardar dinheiro, fez um nome no Brasil, né? Com certeza. Porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha esse negócio de carro. Então, Quase aí é um ninguém tinha ponto carro. interessante falar também, que hoje em dia tá fácil pra brasileiro. É. Hoje em dia, se você tirar um iPhone desse aqui, o 12 Pro, igual o meu, tá ligado? Né? Eu tenho, você não Hoje tem. em dia, pra você tirar um iPhone desse, o que você precisa? Nome limpo, visto de 2 anos, vai na operadora, Mas não. você tira isso aqui sem deixar R$1 lá. Ainda te oferece mais coisa, Entendeu? não é? Mas se você vai comprar um carro, você tem visto permanente, nomezinho limpo, você compra sem entrada, bababá. Mas antigamente, para brasileiro ter um celular desse, comprar um carro, não era assim, né? Como é que era antigamente? Bom, primeiro que não tinha esses telefones, né? Quando eu cheguei aqui, porque quando eu saí do Brasil é aquele celular tijolo, né? Aqueles gigante, entendeu? A Motorola. Que você esperava 1 ano para poder pegar um negócio, ou se você comprasse era muito caro. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui numa loja, a moça olhou para mim, com aquele aparelho desse tamanho, e falou assim, você quer? Eu falei, como assim? Quanto que eu tenho que pagar? Ela, não, você só faz contrato aqui, ó, e você já sai com o telefone. Você já sai com o telefone, né? Aí eu falei assim, mentira. Cara, eu não conhecia ninguém. Eu só tinha que conhecer meu pai e minha mãe. Eu peguei o telefone. Não é não? Você entende? Era muito diferente essas coisas. Carro, naquela época, o pessoal dava. Né? Uma vez, um japonês chegou pra mim e falou assim, esse carro aqui já é antigo. Eu olhei o carro, fiquei de cara com aquele carro. Como que pode, né? E o cara falou, não, passa pro seu nome e pode pegar. Mas eu não tinha carteira. Não, mas eu falo assim, aquela época pro brasileiro ter um carro bom do ano, era mais difícil, não era? Não saía, não. Não. Financiamento, acho que não. Não, financiamento, essas coisas. Ele tinha dinheiro pra comprar, mas se fosse pra financiar assim, não, era difícil. Eu acho que não. Não, era difícil. Naquela época, eu não lembro, pelo menos. Você pode falar
pra gente com a propriedade no sentido do seguinte, quando eu cheguei, para mim poder falar com o Brasil, eu tinha que comprar aqueles cartão, né? Aqueles cartão, pagava acho que 1.000 ienes, não, acho que era mais 2 e pouco na minha época. E aí você usava, no caso, ou o telefone fixo, que dava pra falar, sei lá, 1 hora, 2 horas, e se fosse pelo celular, 40 minutos, né? Eu fiquei sabendo KDDI Cado. eu fiquei sabendo que antigamente era pior ainda, que você tinha que andar até não sei onde pra encontrar um orelhão. Não era uma parada assim, não? Como é que era? Então, eu cheguei nessa época aqui, né? A gente ia comprar esses cartões de telefone normal, a gente tinha que procurar aqueles orelhão verde, né? E tinha, eu não lembro mais, mas tinha todo um esquema, você ficava passando frio lá pra poder ligar. E tinha que combinar com a pessoa do Brasil, né? Porque naquela época não era igual hoje, né? Não era todo mundo que tinha um celular ou um telefone em casa, né? E pra achar produto brasileiro hoje em dia, pelo menos nas cidades grandes assim, é fácil. Igual na minha cidade mesmo, tem uns 3 produtos brasileiros perto de casa. Perto assim, né? 8, 9 quilômetros não é perto. Mas naquela época parece que não tinha produto brasileiro loja física. Os caras vendiam num caminhão, não era isso? O caminhão com produtos do Brasil ia de região em região. Isso. Né? Isso. Os caras vendiam CD com as novelas, até muita gente fazia pirataria disso aí. Eu sou da época da fita cassete. E eu vendia DVD das novelas das emissoras, né? Porque não tinha internet naquela época, né? Não tinha nada, cara. Não, eu lembro de sim, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, né? Então tudo é novidade, né? Tudo é novidade. Aí acho que passou uma semana, encostou uma vagonchinha lá, uma vagon, né? Na porta de casa. Aí meu pai falou, chegou, produtos. Eu, boiando, né? Produtos? Como assim boiando, né? Aí ele falou, filho, vem cá, você quer pegar alguma coisa? Aí eu desci, né? Aí eu olhei aquilo assim, aí o cara abrindo uma barraca de feira lá e... Na porta da casa. Aí meu pai falou assim, pega, porque só mês que vem que o cara volta.